Ele, um magnata de sucesso, vivia em um luxuoso isolamento, assombrado pela solidão e por um passado de afastamento de seu único porto seguro, a amiga de infância. Ela, essa mesma amiga, agora com o coração em pedaços, grávida de 7 meses, sem lar e sem recursos, o procura como último recurso. A notícia de sua situação desesperadora o atinge profundamente. Ao vê-la em profunda fragilidade, visivelmente grávida e com os olhos marejados de desespero e vergonha, Mateus sente a culpa por tê-la esquecido. Em um abraço de lealdade e com a voz rouca de emoção, ele responde ao medo dela. Eu nunca mais vou te abandonar, Clara. Eu vou te dar um lar. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. Clara segurava firme a alça da bolsa desgastada enquanto caminhava pelas ruas movimentadas de São Paulo. O peso da gravidez de 7 meses tornava cada passo um esforço, mas ela não podia parar. Não quando precisava encontrar um lugar para dormir naquela noite. O dinheiro que conseguira com pequenos trabalhos de costura havia acabado, e a pensão onde morava por algumas semanas já não podia mais abrigá-la sem pagamento. Aos 35 anos, Clara nunca imaginou que se encontraria naquela situação. Formada em pedagogia, sempre sonhara em ter uma família, um lar estável. Mas a vida havia lhe pregado peças cruéis. O relacionamento com Rafael, que parecia ser o amor de sua vida, desmoronou quando ela descobriu a gravidez. Ele simplesmente desapareceu, levando consigo não apenas seu coração partido, mas também suas economias. Dinheiro que ela havia emprestado para ele investir em um negócio que jamais existiu. Agora, sentada em um banco da praça, Clara observava as pessoas passarem. Executivos apressados, famílias felizes, casais jovens, todos pareciam ter um destino, um propósito. Ela tocou a barriga e sussurrou para o bebê. Vamos conseguir, meu amor. A mamãe vai dar um jeito. A alguns quilômetros dali, no 40º andar de um arranha-céu imponente, Mateus assinava contratos milionários com a mesma frieza com que bebia seu café. Aos 38 anos, ele havia construído um império empresarial que se estendia por 3 continentes. A Mendoza Holdings era sinônimo de sucesso e inovação, e ele, seu CEO, era respeitado e temido no mundo corporativo. Mateus levantou os olhos dos papéis e observou São Paulo através das janelas blindadas de seu escritório. A cidade se estendia infinitamente, mas ele se sentia completamente isolado dela. Sua rotina era milimetricamente planejada. Reuniões, viagens internacionais, eventos sociais onde sorria educadamente para pessoas que só se aproximavam por interesse. Aos fins de semana, vagava sozinho pela mansão em Alphaville, acompanhado apenas dos funcionários que mantinham sua vida organizada. Havia muito tempo que Mateus não sentia verdadeira conexão com alguém. A última vez fora na infância, com uma menina de sorriso doce e olhos bondosos, que costumava brincar com ele no quintal da casa de sua avó. Clara. Ele balançou a cabeça, afastando a lembrança. O passado era um luxo que homens como ele não podiam se permitir. Seu celular tocou. Era Beatriz, sua secretária. Senhor Mendoza, tem um senhor aqui que insiste em falar com o senhor. Diz que é urgente e que conhece o senhor desde criança. O nome é João Carlos. Mateus franziu o senho. João Carlos. O nome lhe era vagamente familiar. Mande-o subir. Minutos depois, um homem de meia idade entrava em seu escritório. Mateus o reconheceu imediatamente. Era o filho do dono da padaria, onde costumava comprar doces quando criança, no bairro onde cresceu antes da família enriquecer. Mateus,
João Carlos parecia nervoso. Desculpa te incomodar, mas é sobre... A Clara, você se lembra da Clara, não é? Vocês eram inseparáveis quando crianças. O coração de Mateus acelerou involuntariamente. Clara, como poderia esquecer? O que há com ela? João Carlos respirou fundo. Ela está em uma situação muito difícil, Mateus. Grávida, sem dinheiro, sem casa. O namorado a abandonou e levou todas as economias dela. Eu tentei ajudar, mas minha situação também não está fácil. Pensei em você porque sei que vocês eram muito próximos e ela sempre falava de você com tanto carinho. Mateus sentiu como se um soco tivesse atingido seu estômago. Clara, grávida e desamparada. A menina que um dia fora sua única fonte de alegria verdadeira, agora estava sofrendo enquanto ele vivia em sua torre de marfim. Onde ela está? Sua voz saiu mais rouca do que pretendia. João Carlos deu o endereço de um abrigo temporário no centro da cidade. Pela primeira vez em décadas, Mateus cancelou todas as reuniões do dia. O Mercedes preto de Mateus parecia deslocado naquelas ruas estreitas do centro. Ele estacionou em frente ao prédio deteriorado que abrigava o centro de acolhimento temporário, observando através dos vidros escuros as pessoas que entravam e saíam. Mendigos, mães solteiras, idosos abandonados, um mundo que ele havia deixado para trás há tanto tempo que quase esquecera de sua existência. Respirou fundo antes de sair do carro. O terno italiano de R$ 3.000 contrastava grotescamente com o ambiente, fazendo com que todos os olhares se voltassem para ele enquanto caminhava em direção à entrada. Estou procurando por Clara Santos, disse a recepcionista, uma mulher de meia idade com olhar cansado. Ela está no pátio interno, ajudando com as crianças. Mateus seguiu as indicações e a encontrou sentada em um banco de madeira desgastado, lendo uma história para um grupo de crianças pequenas. Mesmo grávida, mesmo com roupas simples e surradas, ela irradiava a mesma doçura que ele lembrava da infância. Quando Clara levantou os olhos e o viu, o livro escorregou de suas mãos. Mateus, sua voz, era apenas um sussurro incrédulo. Ele se aproximou devagar, como se ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Clara se levantou com dificuldade, as mãos tremendo. Por um instante, ambos ficaram paralisados, observando-se. Ela via o homem poderoso em que ele se tornara, o corte impecável do cabelo, a postura confiante, o relógio que provavelmente custava mais do que ela ganharia em uma vida inteira. Ele via a mulher frágil que sua amiga de infância havia se tornado, mas também reconhecia a mesma bondade em seus olhos. João Carlos me contou sobre sua situação, Mateus disse, odiando como suas palavras soaram formais e distantes. Clara baixou a cabeça, as bochechas corando de vergonha. Ele não deveria ter te incomodado. Você tem coisas importantes para fazer, eu sei. Nada é mais importante do que isso. A simplicidade da declaração fez Clara erguer os olhos novamente. Por um momento, ela viu o menino que conhecera, aquele que costumava dividir com ela o último bombom que conseguia comprar. Venha comigo, ele disse. Deixe-me cuidar de você. Clara balançou a cabeça. Mateus, eu não posso aceitar sua caridade. Você tem sua vida, sua empresa, provavelmente uma esposa. Não tenho esposa, e não é caridade, Clara. Ele hesitou procurando as palavras certas. É uma dívida que tenho comigo mesmo. Uma dívida? Eu te abandonei. As palavras saíram carregadas de uma culpa que ele carregava há anos. Quando minha família enriqueceu, quando nos mudamos para Alphaville, eu simplesmente desapareci da sua vida. Nunca mais voltei para te procurar. Clara tocou seu braço gentilmente. Você era apenas uma criança, Mateus. Não tinha escolha. Mas agora tenho.
A proposta de Mateus de levá-la para sua mansão foi recebida com uma mistura de gratidão e terror por Clara. Ela sabia que aceitar significaria entrar em um mundo ao qual não pertencia, onde seria sempre vista como a amiga pobre que ele estava ajudando por piedade. Mas olhando ao redor do abrigo, pensando no bebê que carregava, sabia que não tinha alternativa. Por favor, deixe-me pelo menos tentar, Mateus insistiu. Se não se sentir confortável, pode ir embora a qualquer momento. Clara concordou, mais por desespero do que por convicção. A viagem até Alphaville foi feita em silêncio constrangedor. Clara observava pela janela a paisagem mudando gradualmente, das ruas apertadas do centro aos bairros de classe média, até chegarem aos muros altos e portões imponentes dos condomínios de luxo. Quando entraram na propriedade de Mateus, ela sentiu como se estivesse entrando em outro planeta. A mansão era deslumbrante. Jardins perfeitamente cuidados, uma piscina que refletia as luzes da casa, varandas amplas com vista para um lago artificial. Tudo era perfeito demais, asséptico demais. Você pode ficar na suíte do segundo andar, Mateus disse enquanto a acompanhava pela escadaria de mármore. Tem vista para o jardim e é bem silenciosa. Clara seguiu-o, sentindo-se cada vez menor naquele ambiente grandioso. Quando ele abriu a porta do quarto, ela quase desmaiou. O banheiro sozinho era maior que qualquer lugar onde havia morado nos últimos meses. Mateus, eu não posso. Pode e vai, ele disse com uma firmeza que não admitia discussão. Vou pedir para a cozinheira preparar algo especial para o jantar. Você precisa se alimentar bem por causa do bebê. Quando ele saiu e a deixou sozinha, Clara se sentou na cama king size e chorou. Não de alívio, mas de uma mistura complexa de gratidão, vergonha e medo. Medo de se acostumar com aquilo. Medo de que ele se cansasse dela. Medo de estar cometendo um erro terrível. Naquela noite, durante o jantar servido por funcionários uniformizados em uma sala de jantar que poderia acomodar 20 pessoas, a tensão entre eles era palpável. Mateus tentava manter conversas casuais, mas Clara respondia, com monossílabos claramente desconfortável. Você não precisa ficar tão tensa, ele disse finalmente. É fácil para você dizer, Clara respondeu. Você está em casa, eu não sei o que estou fazendo aqui, Mateus. Antes que ele pudesse responder, o telefone dele tocou. Era sua mãe, Dona Helena, com quem ele jantava religiosamente todas as quintas-feiras. Mateus, querido, soube que você cancelou reuniões importantes hoje. Está tudo bem? A voz aristocrática ecoava pelo viva-voz. Clara podia ouvir cada palavra. Estou bem, mãe. Ótimo. Então nos vemos amanhã para o jantar. Preciso conversar com você sobre a proposta de casamento da família Albuquerque. A filha deles seria uma excelente esposa para você. Mateus olhou para Clara, que havia empalidecido. Mãe, Às 8, como sempre. Não se atrase. Quando desligou, Clara já estava se levantando da mesa. Agora entendo onde me encaixo. Nessa história, ela disse, a voz tremendo. Você tem sua vida planejada, seus compromissos sociais, uma esposa sendo escolhida pela sua família. Eu sou apenas uma obra de caridade temporária. Clara, espere. Mas ela já estava subindo as escadas, deixando-o sozinho na sala de jantar opulenta, percebendo que salvar Clara seria muito mais complicado do que imaginara. Clara passou a noite em claro, alternando entre lágrimas silenciosas e uma raiva surda contra si mesma. Pela manhã, decidiu que partiria assim que Mateus saísse para o trabalho. Não podia continuar sendo uma intrusa na vida perfeitamente organizada dele, esperando migalhas de atenção enquanto ele planejava seu futuro com outra mulher. Estava arrumando suas poucas roupas quando ouviu uma batida suave na porta. Clara, posso entrar?
Era a voz de Mateus. Ela não respondeu, mas ele entrou mesmo assim, carregando uma bandeja com café da manhã. Clara notou que ele não usava terno, apenas calças casuais e uma camisa branca simples, que o faziam parecer mais jovem, mais próximo do menino que ela conhecera. Não deveria estar no trabalho? Perguntou sem olhar para ele. Cancelei a manhã toda. Mateus colocou a bandeja na mesa. Precisamos conversar sobre ontem à noite. Não há nada para conversar. Eu entendi perfeitamente meu lugar aqui. Mateus se aproximou devagar. Minha mãe não decide minha vida, Clara. Ela nunca decidiu. Mas você vai jantar com ela hoje. Vai ouvir sobre essa proposta de casamento. Vou porque é mais fácil do que explicar a verdade, ele admitiu, passando as mãos pelos cabelos. Mas isso não significa que concordo com ela. Clara finalmente o encarou. E qual é a verdade, Mateus? Por que realmente me trouxe aqui? A pergunta o pegou desprevenido. Por um longo momento ele ficou em silêncio, lutando contra palavras que se recusavam a sair. Por que... Ele começou lentamente. Eu nunca consegui esquecer você. Em todos esses anos construindo essa vida, essa empresa, essa persona, você sempre esteve lá, como uma lembrança do único período em que fui verdadeiramente feliz. Clara sentiu o coração acelerar, mas forçou-se a manter a compostura. Isso é nostalgia, Mateus, não realidade. É? Ele se aproximou mais. Então, por quê? Quando João Carlos me disse que você estava em dificuldades, eu larguei tudo para te encontrar, porque a primeira coisa que pensei foi que não podia deixar nada de ruim acontecer com você. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de uma tensão que nenhum dos dois sabia como lidar. Clara tocou a barriga inconscientemente, lembrando-se de sua realidade. Mateus, eu estou grávida de outro homem, carregando o filho de alguém que me abandonou. Você não pode simplesmente... Eu sei exatamente quem você é, Clara, e isso não muda nada do que sinto. As palavras dele a atingiram como um raio. Por um momento, ela permitiu-se acreditar que talvez houvesse uma chance, mas então a realidade voltou. Sua família nunca aceitaria isso. Sua mãe, seus sócios, seu mundo, então que se danem todos eles. A veemência em sua voz a surpreendeu. Mateus nunca falara assim quando eram crianças. Ele sempre fora mais contido, mais cuidadoso com as palavras. O que aconteceu com você? Clara perguntou suavemente. Quando éramos pequenos, você era diferente, mais livre. Mateus desviou o olhar e Clara percebeu que havia tocado em algo profundo. As pessoas mudam, ele disse evasivamente. Não assim, não tanto. Ela se aproximou dele. O que aconteceu depois que sua família se mudou, Mateus? Ele ficou tenso e Clara soube que havia um segredo ali, algo que ele carregava e que explicava a distância quase fria que ele mantinha do mundo. Mateus, ela insistiu gentilmente, você pode confiar em mim, sempre pôde. Por um momento, ele pareceu prestes a falar, mas então seu telefone tocou. Era Beatriz, sua secretária. Senhor Mendoza, desculpe incomodá-lo, mas o senhor tem uma ligação urgente da matriz em Nova York. É sobre a fusão com a empresa japonesa. Mateus atendeu e Clara observou sua transformação instantânea. O homem vulnerável de segundos atrás desapareceu, substituído pelo executivo frio e calculista. Ele falava em inglês com uma autoridade que ela nunca havia visto, tomando decisões que envolviam milhões de dólares com a mesma naturalidade com que escolhia o café da manhã. Quando desligou, o momento de intimidade havia se perdido. Preciso ir ao escritório, ele disse, evitando seus olhos. Mas prometa que ficará, pelo menos até eu voltar. Clara hesitou. Mateus, Buissam, prometa.
Ele insistiu, e havia algo quase desesperado em sua voz que ela não conseguiu ignorar. Está bem, até você voltar. Depois que ele saiu, Clara vagou pela mansão vazia, sentindo-se como uma intrusa em um museu. Acabou na biblioteca, impressionada com a coleção de livros. Estava folheando um volume de poesias quando encontrou uma foto sendo usada como marcador. Era uma imagem desbotada de dois meninos, Mateus, que ela reconheceu imediatamente, e outro garoto um pouco mais velho, de sorriso radiante. Ambos usavam uniformes de escola e pareciam extremamente próximos. Clara virou a foto e leu a inscrição: Mateus e Gabriel, irmãos para sempre, 1995. Gabriel. Mateus nunca havia mencionado um irmão, nem quando eram crianças. Clara franziu o senho, tentando lembrar. A família de Mateus sempre fora pequena. Apenas ele, os pais e a avó. Nunca houve menção a Gabriel. Mas a foto era inequívoca. Havia uma conexão profunda entre os dois meninos, evidente em seus sorrisos e na forma como estavam abraçados. Onde estava Gabriel agora? E por que Mateus nunca falara dele? Clara guardou a foto de volta no livro, mas não conseguiu tirá-la da cabeça. Havia um mistério ali, algo que explicava o isolamento emocional de Mateus, sua dificuldade em confiar nas pessoas. Quando ele voltasse, ela faria as perguntas certas. Porque grávida ou não, abandonada ou não, Clara ainda se importava demais com aquele homem para deixá-lo carregar seu segredo sozinho. Clara estava preparando um chá na cozinha quando sentiu a primeira contração. Inicialmente pensou ser apenas o desconforto habitual da gravidez avançada, mas quando a dor se intensificou e se repetiu minutos depois, o pânico se instalou. Era muito cedo, ainda faltavam quase 2 meses para o nascimento. Tentou ligar para Mateus, mas caiu direto na caixa postal. Ele estava em reunião com os investidores japoneses. Clara tentou se acalmar, caminhando pela casa, mas as contrações se tornaram mais frequentes e intensas. Quando sentiu um líquido quente escorrer por suas pernas, soube que não podia esperar. Com mãos trêmulas, ligou para a emergência e depois tentou Mateus novamente. Desta vez, conseguiu falar com Beatriz. É urgente, Clara ofegou entre uma contração e outra. Estou entrando em trabalho de parto prematuro. Mateus recebeu a mensagem no meio de uma apresentação crucial. Sem hesitar, interrompeu a reunião, ignorando os olhares chocados dos executivos japoneses que haviam voado meio mundo para estar ali. A reunião está encerrada, ele anunciou, já se dirigindo à porta. Senhor Mendoza, um dos investidores, protestou. Estamos falando de 400 milhões de dólares. E eu estou falando da vida de alguém que amo, Mateus retrucou, paralisando toda a sala. Chegou ao hospital no mesmo momento em que a ambulância. Viu Clara sendo retirada na maca, pálida e assustada, as mãos protetivamente sobre a barriga. Quando ela o viu, seus olhos se encheram de lágrimas de alívio. Mateus, ela sussurrou estendendo a mão. Ele segurou sua mão e não a largou mais. Durante as 14 horas seguintes de trabalho de parto complicado, permaneceu ao seu lado, ignorando as ligações incessantes do escritório, dos investidores furiosos, de sua mãe exigindo explicações. Você não precisa ficar, Clara, murmurou durante uma pausa entre as contrações. Sei que tem coisas importantes. Nada é mais importante que você e esse bebê, ele respondeu, beijando sua testa suada. O nascimento foi difícil. O bebê estava em posição inadequada e, por um momento assustador, os médicos consideraram uma cesariana de emergência. Clara estava exausta, quase sem forças para continuar. Foi então que Mateus fez algo que surpreendeu a todos, incluindo a si mesmo. Olha para mim, Clara, ele disse, segurando seu rosto entre as mãos. Lembra quando éramos crianças e você me ensinou a não ter medo do escuro?
Você disse que eu era mais forte do que pensava. Agora é você quem precisa ser forte, por mim, por nós. Suas palavras deram a Clara a força que ela precisava. Com um último esforço, ela trouxe ao mundo uma menina pequena, mas saudável, que chorou vigorosamente assim que nasceu. Ela é perfeita, Mateus murmurou, lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto observava a criança nos braços de Clara. Absolutamente perfeita. Você quer segurá-la? Clara perguntou, ainda ofegante, mas sorrindo. Com mãos trêmulas, Mateus segurou a recém-nascida. Naquele momento, algo se quebrou dentro dele. Todas as barreiras que havia construído, toda a frieza que cultivara, desmoronaram. Ele olhou para aquela criança, minúscula, e soube, com uma certeza absoluta, que protegeria ambas com sua vida. Como vai se chamar ela? Ele perguntou. Helena, Clara respondeu, por sua avó. Ela sempre foi gentil comigo. Mateus ficou emocionado demais para falar. Quando finalmente conseguiu, sua voz estava rouca. Helena Mendoza tem um belo som. Clara o encarou surpresa. Mateus, queis comigo? Ele disse subitamente. Sei que é loucura, sei que é precipitado, mas queis comigo, Clara. Deixe-me ser o pai dela. Deixe-me cuidar de vocês duas. Antes que Clara pudesse responder, a porta do quarto se abriu bruscamente. Dona Helena Mendoza entrou como um furacão, seguida por um homem de terno caro que Clara não conhecia. Mateus, o que significa essa loucura toda? Dona Helena olhou de Clara para o bebê com uma expressão de horror mal disfarçado. Você perdeu 400 milhões de dólares por causa disso? Mãe, Mateus se levantou ainda segurando Helena. Não é o momento. Claro que é o momento, ela retrucou. Você humilhou nossa família diante dos Yamamoto. Eles cancelaram a fusão e agora descubro que está aqui brincando de família com uma qualquer grávida. Cuidado com suas palavras, Mateus disse, sua voz perigosamente baixa. O homem de terno se aproximou. Senhor Mendoza, sou Rodrigo Albuquerque, advogado da família. Precisamos conversar sobre as implicações legais de suas ações. A fusão cancelada, os prejuízos aos acionistas. Saia daqui, Mateus disse. Mateus, seja sensato, Dona Helena continuou. Essa mulher obviamente se aproveitou de sua bondade. Você não pode jogar tudo fora por um capricho. Clara tentou se levantar da cama, tremendo de humilhação e raiva. Eu nunca pedi nada. Claro que não, Dona Helena riu amargamente. Que conveniente aparecer grávida justamente quando meu filho está no auge do sucesso. Foi então que Mateus explodiu. Entregou Helena cuidadosamente para Clara e se virou para sua mãe com uma fúria que assustou todos no quarto. Chega, ele rugiu. Vocês não entendem? Eu amo essa mulher, sempre amei, e agora amo essa criança também. Se isso significa perder dinheiro, perder negócios, perder a aprovação de vocês, que seja. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Dona Helena estava pálida, o advogado parecia desconfortável, e Clara olhava para Mateus com uma mistura de amor e terror. Porque ela sabia, assim como ele, que não havia volta. Ele havia escolhido seu lado publicamente, desafiando não apenas sua mãe, mas todo o mundo corporativo que conhecia. As consequências daquela escolha seriam devastadoras. Dona Helena se recompôs primeiro. Se é assim que você se sente, Mateus, então prepare-se para as consequências. A família Albuquerque não tolerará essa humilhação. Seus sócios não vão esquecer os prejuízos. E eu... Sua voz tremeu. Eu não sei se posso chamar você de filho depois disso. Ela saiu, seguida pelo advogado, deixando um silêncio pesado no quarto. Clara olhava para Mateus, que permanecia de pé, tenso, observando a porta fechada. Mateus, ela sussurrou. O que você fez? Ele se virou para ela.
E pela primeira vez desde que se reencontraram, ela viu medo em seus olhos. Não medo dela ou do bebê, mas medo das forças que eles haviam desencadeado. Escolhi vocês, ele disse simplesmente, e agora vamos enfrentar, juntos, o que vier. Mas ambos sabiam que a guerra estava apenas começando. As 3 semanas seguintes ao nascimento de Helena foram as mais intensas da vida de Mateus. Ele havia transformado sua rotina completamente. Trabalhava de casa, sempre que possível, acordava para as mamadas noturnas e descobriu uma paternidade que nunca imaginara possível. Ver Clara amamentando Helena na varanda da mansão, banhadas pela luz dourada do entardecer, tornou-se sua visão de paraíso. Mas o mundo exterior não estava disposto a deixá-los em paz. Os jornais econômicos foram implacáveis. CEO da Mendoza, Holdings perde milhões por romance, estampava a capa da revista Exame. As redes sociais fervilhavam com especulações sobre a misteriosa mulher que havia enfeitiçado um dos empresários mais poderosos do país. Mateus tentava proteger Clara das manchetes, mas ela eventualmente descobriu. Encontrou-a uma manhã na biblioteca, lendo as notícias online, enquanto Helena dormia em seus braços. Aproveitadora calculista. Clara lia em voz baixa. Golpista da barriga, a queda de um império. Ela levantou os olhos, que brilhavam, de lágrimas contidas. Mateus, isso está destruindo você. Ele se aproximou e fechou o laptop. Deixe-me decidir o que me destrói ou não. Mas sua empresa está sobrevivendo. Perdemos a fusão com os japoneses, é verdade, mas há outros negócios, outros investidores. O que Mateus não contou a Clara era que a situação era pior do que admitia. 3 grandes acionistas haviam retirado seus investimentos. O conselho estava questionando sua liderança. E sua mãe, em uma jogada que ele jamais esperara, havia se aliado a Roberto Albuquerque para orquestrar sua queda. A campainha tocou insistentemente, interrompendo o momento. Era João Carlos, mas desta vez não parecia o homem simples e preocupado que havia procurado Mateus semanas antes. Vestia roupas novas e caras, dirigia um carro luxuoso e tinha nos olhos um brilho que Mateus não gostou. Preciso falar com vocês dois, João Carlos disse, entrando sem convite. Clara franziu o senho. João, o que... Senta, Clara. O que eu tenho para dizer é importante. Ele se acomodou na poltrona como se fosse o dono da casa. Mateus, você me deve uma, grande. Como assim? Mateus perguntou instantaneamente alerta. Ora, fui eu quem trouxe Clara até você, não foi? Fui eu quem possibilitou esse seu novo arranjo familiar. João Carlos sorriu, mas não havia calor nenhum naquele sorriso. E agora preciso de um retorno pelo investimento. Que investimento? Clara perguntou confusa. O investimento em informação, minha querida. Você acha que foi coincidência eu saber exatamente onde você estava, em que condições? Você acha que foi por acaso que decidi procurar o Mateus justamente agora? Mateus se levantou lentamente. O que você está dizendo? Estou dizendo que alguém me contratou para encontrar Clara e trazê-la até você. Alguém que sabia exatamente como você reagiria ao vê-la grávida e desamparada. O sangue de Clara gelou. Quem? Quem faria isso? João Carlos riu. Que pergunta inteligente. Quem se beneficiaria com a queda do grande Mateus Mendoza? Quem ganharia com ele perdendo o controle da empresa, se envolvendo em escândalos? Minha mãe, Mateus murmurou, as peças se encaixando em sua mente. Não apenas sua mãe, ela tem sócios. Roberto Albuquerque, por exemplo. Eles queriam uma forma de desestabilizá-lo, de provar que você não estava apto para liderar a empresa. E eu... Ele deu de ombros. Eu precisava de dinheiro. Clara se levantou, trêmula.
Você está dizendo que tudo isso foi armado? Que eles me usaram? Não exatamente. Sua situação era real, Clara. Você realmente estava grávida, realmente estava desamparada. Eles apenas direcionaram as coisas, garantiram que Mateus soubesse disso no momento certo. Seu filho da puta! Mateus avançou para João Carlos, que se levantou rapidamente. Calma, Mateus, ainda não acabei. Ele tirou o celular do bolso. Porque vê, agora que cumpri minha parte do acordo original, recebi uma nova proposta, muito mais lucrativa. Que proposta? Roberto Albuquerque me ofereceu 5 milhões para expor publicamente todo esse esquema, para contar à imprensa que, e tudo não passou de uma armação, que Clara é uma atriz contratada, que o bebê nem é dela, que tudo foi um golpe elaborado contra você. Clara sentiu as pernas falharem. Mas isso é mentira. Claro que é. Mas quem vai acreditar? Especialmente quando eu mostrar as fotos que tirei de vocês no hospital, os vídeos da casa, toda a documentação que coletei nas últimas semanas. Mateus percebeu a armadilha. João Carlos havia sido plantado não apenas para reunir ele e Clara, mas para documentar toda a relação deles, para ter material suficiente para destruir ambos quando fosse conveniente. O que você quer? Mateus perguntou, sua voz perigosamente baixa. 10 milhões, João Carlos respondeu sem hesitar. Metade agora, metade daqui a 6 meses. Em troca, toda a documentação desaparece e eu desapareço também. E se eu não pagar, amanhã, de manhã, toda São Paulo vai saber que o poderoso Mateus Mendoza foi vítima de um golpe elaborado, que caiu na lágrima de uma aproveitadora grávida. Sua reputação estará destruída, sua empresa em frangalhos. E Clara... Ele olhou para ela com desdém. Clara será vista como a maior golpista da década. Clara estava abraçada a Helena, que havia acordado e chorava como se sentisse a tensão no ambiente. Mateus, ela sussurrou, não pague, não vale a pena. Eu aguento as consequências. Você não aguenta? João Carlos retrucou cruelmente. Uma mulher sozinha, com um bebê, sem dinheiro, com a reputação destruída? Você não tem ideia do inferno que isso se tornará. Mateus olhou para Clara, depois para Helena, finalmente para João Carlos. Em sua mente, calculava rapidamente. 10 milhões era muito dinheiro, mas não impossível. Porém, ceder à chantagem significava viver para sempre sob ameaça. Você tem até amanhã, às 6 da tarde, João Carlos disse, se dirigindo à porta. Depois disso, o show começa. Quando ele saiu, Clara desabou no sofá, soluçando. Mateus, eu sinto muito. Eu nunca soube, nunca imaginei. Ele se ajoelhou diante dela, segurando seu rosto entre as mãos. Eu sei, nada disso é culpa sua. Mas é. Se eu não tivesse aparecido na sua vida, então eu ainda seria um homem vazio vivendo em uma gaiola dourada. Ele a interrompeu. Clara, você e Helena são a melhor coisa que já me aconteceu. Mesmo que tudo isso tenha começado como uma armação, o que desenvolvemos é real. O que sinto por vocês é real. Ela olhou nos olhos dele e viu a verdade ali, mas também viu o medo. Porque ambos sabiam que, independente de quanto se amassem, o mundo estava conspirando para separá-los. O que vamos fazer? Ela perguntou. Mateus ficou em silêncio por um longo momento pensando. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma determinação que ela não tinha certeza se o assustava ou a tranquilizava. Vamos lutar, ele disse simplesmente. Não importa o que custe. Mas enquanto abraçava Clara e Helena, Mateus não conseguia evitar de pensar que talvez já fosse tarde demais. As forças contra eles eram poderosas demais, tinham recursos demais e conheciam todos os seus pontos fracos.
E o pior de tudo era que agora sabiam que haviam sido manipulados desde o início, transformando até mesmo suas memórias mais preciosas em fonte de dúvida e dor. Mateus não dormiu naquela noite. Ficou na varanda, observando Clara e Helena dormirem no quarto através da porta entreaberta, tentando encontrar uma saída que não destruísse tudo o que haviam construído. Às 5 da manhã, tomou uma decisão que sabia que poderia custar-lhe tudo. Ligou para João Carlos. Mudei de ideia sobre sua proposta, disse quando o chantagista atendeu. Que bom, Mateus. Sabia que você seria sensato. Quero te encontrar, sozinho, no escritório às 7 da manhã. Vai levar o dinheiro? Vou levar uma contraproposta. Mateus chegou ao escritório antes do amanhecer. Quando João Carlos chegou, encontrou-o atrás da mesa de mogno, impecavelmente vestido, como se fosse apenas mais um dia normal de negócios. Onde está o dinheiro? João Carlos perguntou sem rodeios. Não há dinheiro. Mateus respondeu calmamente. Há algo melhor. Ele deslizou uma pasta pelo tampo da mesa. João Carlos a abriu e empalideceu. Fotografias interessantes, não acha? Mateus comentou. Você entrando no hotel com a esposa do vereador Campos, vocês saindo juntos do motel na Zona Sul, os extratos bancários mostrando os depósitos que ela fez na sua conta. Como você realmente achou que eu chegaria a essa reunião desarmado? Tenho os melhores investigadores do país trabalhando para mim há anos. Mateus se recostou na cadeira. Imagino como o vereador Campos reagiria ao saber que sua esposa não apenas o trai, mas também financia o amante com o dinheiro dele. João Carlos tentou manter a compostura, mas suas mãos tremiam. Isso não muda nada. Eu ainda posso... Pode o quê? Expor a armação? Claro, pode. E eu posso expor você como chantagista, adúltero e extorsionário. Vamos ver quem a opinião pública vai acreditar. Por um momento, João Carlos pareceu derrotado, mas então seu celular tocou. Ele olhou para a tela e sorriu maliciosamente. Parece que você chegou tarde demais, Mateus. Como assim? Roberto Albuquerque decidiu acelerar o cronograma. A entrevista vai ao ar em 1 hora. O sangue de Mateus gelou. Que entrevista? Liga a televisão e descobre. Mateus pegou o controle remoto com mãos trêmulas. Na tela apareceu o logo do principal telejornal matinal do país. A apresentadora, Sandra Moraes, conhecida por suas reportagens investigativas, apareceu com sua expressão séria de sempre. Bom dia, em nossa próxima matéria, uma investigação exclusiva sobre um dos empresários mais poderosos do Brasil. Documentos obtidos com exclusividade por nossa equipe revelam um esquema de manipulação e aproveitamento que pode ter custado milhões aos acionistas da Mendoza Holdings. Mateus sentiu o mundo desabar ao redor dele. A partir das 9 horas, você vai ouvir a confissão completa de um homem que afirma ter sido contratado para armar um golpe contra Mateus Mendoza, CEO da Mendoza Holdings. E mais, a mulher que teria sido usada nesse esquema pode nem ser quem afirma ser. João Carlos estava radiante. Roberto decidiu que não podia confiar em você para pagar, então mudou de estratégia. Agora, além dos 10 milhões que ele me prometeu, ainda vou aparecer na TV como o herói que expôs o esquema. Mateus desligou a televisão e encarou João Carlos. Você não sabe o que acabou de fazer. Sei, sim. Acabei de me tornar muito rico. Você acabou de assinar a sentença de morte de uma mulher inocente e de um bebê. Pela primeira vez, João Carlos pareceu hesitar. Clara vai ficar bem, ela é esperta, vai se virar. Clara vai ser destruída publicamente, perseguida pela imprensa, odiada pelo país inteiro, sem dinheiro, sem apoio, com uma criança para criar. A voz de Mateus estava carregada de uma fúria gelada. E você fez
Isso por dinheiro. Mateus saiu do escritório e correu para casa, mas já era tarde demais. Quando chegou à mansão, encontrou Clara na sala, pálida como um fantasma, segurando Helena contra o peito enquanto assistia à televisão. Na tela, João Carlos dava sua performance de vida, interpretando o papel do informante arrependido com maestria. Fui contratado pela família Albuquerque para encontrar uma mulher que pudesse ser usada para desestabilizar Mateus Mendoza. Ele dizia, para Sandra Moraes. Clara Santos foi escolhida porque tinha um passado com ele e estava em situação vulnerável. A gravidez era conveniente. Não importava se o filho era dele ou não. O importante era criar um escândalo. E a senhora Santos estava ciente do plano? Sandra perguntou. Completamente. Ela foi treinada para interpretar o papel da amiga de infância desamparada. Até as lágrimas eram ensaiadas. Clara desligou a televisão e se virou para Mateus, que havia parado na porta da sala. É verdade? Ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Que você sabia? Clara, não. É verdade que tudo foi uma armação? Que nossa reaproximação, que tudo que vivemos... Sua voz se quebrou. Que nada disso foi real. Escute-me. Mateus se aproximou, mas ela recuou. Pode ter começado como uma armação, mas... Pode ter começado? Clara riu, mas era um riso desesperado, sem alegria. Então você sabia e não me contou. Eu descobri ontem. Quando João Carlos veio aqui, eu juro que não sabia. Mentira! Ela gritou, fazendo Helena chorar. Você é um empresário, Mateus. Você não faz nada sem calcular. Como pode esperar que eu acredite que caiu numa armação tão óbvia? Porque é a verdade. A verdade? Clara balançou a cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto. A verdade é que eu fui uma idiota. Uma idiota que acreditou que alguém como você poderia me amar de verdade. Que acreditou que isso tudo não era uma brincadeira cruel. Clara, por favor, não. Ela se levantou, ainda segurando Helena. Não posso mais ouvir suas mentiras. Durante semanas, eu me senti culpada por estar destruindo sua vida, quando, na verdade, eu era apenas uma peça no seu jogo. Não era um jogo. O que sinto por você é real. Nada disso é real, Mateus. Nada. Ela estava soluçando agora. Eu era uma ferramenta. Uma ferramenta para que sua mãe e os Albuquerque te manipulassem. E você me usou também para se sentir nobre, para brincar de herói. O telefone de Mateus tocou insistentemente. Era Beatriz, sua secretária. Senhor Mendoza, a voz dela estava alterada. A imprensa está cercando o prédio. Os acionistas estão exigindo uma reunião de emergência. Sua mãe está tentando convocar o conselho para destituí-lo da presidência. Mateus desligou e olhou para Clara, que observava a cena com uma expressão de derrota total. Pronto, ela, disse, sua voz agora fria, distante. Conseguiram o que queriam. Sua reputação está destruída. Eu estou exposta como uma golpista e Helena vai crescer carregando essa marca. Clara, podemos sair do país, começar de novo. Fugir? Ela riu amargamente. Para onde? Essa história já deve estar na internet, nas redes sociais internacionais. Não há lugar no mundo onde não seremos conhecidos como os protagonistas do golpe do bebê. Ela começou a subir as escadas, ainda carregando Helena. Onde você vai? Mateus perguntou desesperado. Clara parou sem se virar. Vou embora. Não posso ficar aqui sabendo que cada gesto seu, cada palavra carinhosa, pode ser apenas mais uma mentira bem ensaiada. E Helena? Helena é minha filha. E eu vou protegê-la desse mundo podre que vocês criaram, mesmo que isso signifique criá-la na pobreza longe de tudo isso. Não posso deixar vocês irem. Finalmente, Clara se virou para olhá-lo.
Você não tem escolha, Mateus, assim como eu nunca tive. 2 horas depois, Clara desceu com uma pequena mala, Helena no colo e uma expressão de determinação que partiu o coração de Mateus. Clara, por favor, me dê uma chance de explicar tudo, de provar que meus sentimentos são verdadeiros. Seus sentimentos? Ela parou diante dele. Como posso acreditar em qualquer coisa que você diga? Como posso ter certeza de que até mesmo essa conversa não é parte de algum plano que eu não conheço? Ela se dirigiu à porta, mas se virou uma última vez. Sabe o que é o pior, Mateus? É que eu realmente acreditei. Acreditei que você me amava, que amava a Helena, que poderíamos ser uma família. Sua voz se quebrou. Mas eu era apenas a atriz principal em uma peça que nem sabia que estava representando. Clara, não me procure, não mande seus investigadores atrás de mim, não tente me salvar de novo, porque dessa vez quem precisa ser salva é você. E com isso, ela saiu, levando consigo a única luz real que havia entrado na vida de Mateus em décadas. Ele ficou sozinho na mansão vazia, ouvindo o eco de seus próprios passos, enquanto lá fora a imprensa gritava perguntas que ele não tinha como responder. Tudo estava perdido. Sua empresa, sua reputação, sua família. E pior que tudo, a única mulher que ele havia amado de verdade agora o via como seu pior inimigo. Mateus Mendoza, o homem que construíra um império, havia perdido a única coisa que realmente importava. 3 meses haviam se passado desde que Clara deixou a mansão de Mateus. Ela conseguiu alugar um pequeno apartamento na zona leste de São Paulo, com o pouco dinheiro que tinha guardado, longe dos bairros nobres onde a imprensa ainda a procurava ocasionalmente. Helena crescia saudável, mas Clara definhava. O peso da humilhação pública, somado às dificuldades financeiras e ao isolamento social, estava cobrando seu preço. Trabalhar havia se tornado quase impossível. Qualquer emprego que conseguia era perdido assim que descobriam quem ela era. A golpista, da barriga, como a apelidaram nas redes sociais, não era bem-vinda em lugar nenhum. Clara sobrevivia fazendo costuras em casa para algumas vizinhas compreensivas e contando com a ajuda esporádica de antigas amigas que ainda acreditavam em sua inocência. Numa tarde chuvosa de quinta-feira, Clara estava dando mamadeira para Helena quando alguém bateu à porta. Seu coração disparou. Ultimamente, qualquer visita inesperada a apavorava, temendo que fosse algum jornalista ou até mesmo oficiais de justiça. Mas quando abriu a porta, encontrou uma mulher elegante de cerca de 60 anos que ela não reconheceu inicialmente. Clara, sou Margarete Yamamoto. Gostaria muito de conversar com você. Clara franziu o senho. O sobrenome era familiar, mas não conseguia localizar de onde. Sou esposa de Hiroshi Yamamoto, da corporação japonesa que ia fazer a fusão com a empresa do Mateus. A mulher explicou, notando a confusão. Posso entrar? É sobre a verdade. Por trás de tudo o que aconteceu com vocês. Com receio, mas movida pela curiosidade, Clara a deixou entrar. Margarete observou o apartamento modesto com um olhar compreensivo, não julgador. Primeira coisa que precisa saber, disse Margarete, sentando-se no sofá surrado, é que meu marido nunca cancelou a fusão por causa do seu relacionamento com Mateus. Como assim? A fusão foi cancelada porque descobrimos irregularidades nas contas da Mendoza Holdings. Alguém estava desviando dinheiro sistematicamente há anos e esse alguém usou o escândalo de vocês para encobrir os desvios. Clara sentiu o coração acelerar. Quem? Roberto Albuquerque. Ele tinha acesso privilegiado às contas como advogado da família e vinha transferindo quantias para empresas fantasmas no exterior. Margarete tirou uma pasta da bolsa.
Tenho aqui cópias de todos os documentos que nossos auditores encontraram. Clara folheou os papéis com mãos trêmulas. Eram extratos bancários, transferências internacionais, contratos falsos, tudo apontando para um esquema de corrupção muito maior do que ela poderia imaginar. Por que está me mostrando isso? Porque Roberto Albuquerque não só roubou milhões da empresa do Matheus, como usou vocês dois como bodes expiatórios perfeitos. Enquanto todo mundo estava focado no escândalo amoroso, ele estava limpando as evidências dos crimes dele. Margarete se inclinou para a frente. Clara, você e Matheus foram vítimas de uma manipulação muito mais sofisticada do que imaginavam. João Carlos não foi contratado apenas para juntar vocês. Foi contratado para documentar cada momento da relação, para que no momento certo tudo pudesse ser usado para desviar a atenção dos crimes reais. Mas por que você está me contando isso? Por que não foi direto à polícia? Porque Roberto tem conexões poderosas, juízes, promotores, políticos. Ele cobriu muito bem seus rastros no Brasil, mas cometeu um erro. Usou bancos americanos para algumas transações. Margarete sorriu. E meu marido tem influência nos Estados Unidos. Clara sentia a cabeça girando. Então, Matheus nunca soube do plano. Pelo menos não completamente. Ele pode ter desconfiado de algumas coisas, mas as reações dele foram genuínas. Nossos investigadores confirmaram isso. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Clara. 3 meses acreditando que tudo havia sido mentira, que Matheus havia participado da farsa desde o início. Tem mais, Margarete continuou. Descobrimos que Helena Mendoza, a mãe do Matheus, não estava totalmente ciente do esquema do Roberto. Ela realmente queria afastar vocês dois porque temia pela reputação da família, mas não sabia dos crimes financeiros. Quando descobriu na semana passada que foi usada como fantoche, o que ela fez? Veio nos procurar. Foi ela quem nos deu as últimas peças do quebra-cabeça. Margarete hesitou. Clara, ela quer te ver. Quer pedir desculpas e ajudar a limpar o nome de vocês. Clara balançou a cabeça. Não posso. Não depois de tudo que ela disse, da forma como me humilhou. Entendo sua raiva, mas ela não é mais sua inimiga. Roberto Albuquerque conseguiu manipular todos vocês uns contra os outros enquanto pilhava a empresa. E Matheus? Como ele está? O rosto de Margarete se entristeceu. Não bem. Perdeu o controle da empresa temporariamente. O conselho o afastou depois do escândalo. Ele está morando em um apartamento pequeno, lutando na justiça para provar sua inocência nos crimes financeiros que Roberto está tentando imputar a ele. Clara sentiu um aperto no peito. Ele sabe sobre essas descobertas? Ainda. Não. Queríamos falar com você primeiro, porque, Clara, Margarete segurou suas mãos, você é a chave para desmascarar Roberto de uma vez por todas. Como assim? João Carlos está disposto a contar a verdade, mas só se tiver garantias de proteção. Ele está com medo. Aparentemente, Roberto ameaçou sua família quando descobriu que ele andava bebendo demais e falando coisas que não devia. Clara olhou para Helena, que dormia pacificamente em seus braços. O que preciso fazer? Primeiro, aceitar nossa ajuda para processar todos os responsáveis. Segundo, considerar falar com Matheus. Porque, Clara, Margarete a encarou seriamente, vocês dois foram as maiores vítimas dessa história e talvez só juntos consigam obter a justiça que merecem. Naquela noite, depois que Margarete partiu, Clara ficou acordada olhando os documentos. Tudo fazia sentido agora. A pressa de Roberto em expor o escândalo, a forma como ele havia manipulado Dona Helena, até mesmo o momento preciso em que a história foi para a televisão. Ela pegou o telefone várias vezes, pensando em ligar para Matheus, mas sempre desistia.
A dor da separação ainda era muito forte, assim como a humilhação de ter sido usada por todos os lados. Mas quando Helena acordou para a mamada da madrugada e olhou para ela com aqueles olhos grandes e confiantes, Clara tomou uma decisão. Não, faria isso apenas por ela e Mateus. Faria por Helena. Sua filha merecia crescer conhecendo a verdade, não carregando a marca de uma mentira que destruíra tantas vidas. Na manhã seguinte, Clara ligou para Margarete. Aceito sua ajuda e quero falar com Dona Helena. Tem certeza? Clara olhou pela janela do apartamento, vendo a cidade acordar para mais um dia. Em algum lugar lá fora, Mateus também estava acordando, provavelmente sozinho, carregando culpas que não eram suas. Tenho. É hora de parar de fugir e começar a lutar pela verdade. Ela não sabia ainda como seria enfrentar Roberto Albuquerque e todo o seu poder. Não sabia se conseguiria perdoar Dona Helena ou se Mateus ainda sentiria algo por ela depois de tudo. Mas sabia que não podia mais viver na sombra de mentiras. Era hora de trazer à luz a superfície, custasse o que custasse. O encontro foi marcado para uma quinta-feira, no escritório de advocacia que Margarete havia contratado. Clara chegou nervosa, segurando Helena contra o peito, e encontrou Dona Helena já esperando. A mulher que um dia a havia humilhado publicamente agora parecia frágil, envelhecida pelos últimos meses. Clara, Dona Helena se levantou, as mãos tremendo ligeiramente. Eu não sei nem por onde começar a pedir perdão. Então não comece, Clara respondeu, sua voz firme, mas não hostil. Vamos direto ao que importa. Como vamos desmascarar Roberto Albuquerque? Durante as 2 horas seguintes, elas construíram uma estratégia. João Carlos havia concordado em gravar uma confissão completa em troca de proteção policial. Dona Helena forneceria acesso aos arquivos da família que comprovavam as manipulações financeiras. E Margarete usaria os contatos internacionais para garantir que as autoridades americanas colaborassem. Tem só uma coisa, Dona Helena disse hesitante. Sabe, Mateus não pode saber de nada até tudo estar pronto. Se Roberto desconfiar que estamos investigando, ele pode destruir as evidências restantes, Clara completou. Entendo. Também significa que Mateus continuará acreditando que você o odeia. Clara olhou para Helena, que brincava com as mãos dela. Se isso for necessário para proteger minha filha e fazer justiça, que seja. 1 semana depois, tudo estava pronto. João Carlos havia gravado uma confissão de 2 horas, detalhando todo o esquema. Os documentos financeiros estavam organizados. A promotoria americana havia concordado em colaborar. Era hora do confronto final. Roberto Albuquerque foi chamado para uma reunião de rotina no escritório da Mendoza Holdings. Chegou confiante, acreditando que finalmente conseguiria assumir o controle total da empresa. Encontrou a sala de reuniões cheia. Estavam lá o promotor federal, agentes da Polícia Civil, auditores internacionais e, para sua surpresa, Clara segurando Helena. O que significa isso? Roberto perguntou, ainda tentando manter a compostura. Significa que acabou, Roberto, Dona Helena disse entrando na sala acompanhada de Mateus. Clara sentiu o coração disparar ao ver Mateus pela primeira vez em meses. Ele estava mais magro, com olheiras profundas, mas quando seus olhos se encontraram, ela viu a mesma intensidade de sempre. Ele parecia confuso por ela estar ali, mas não disse nada. Senhor Albuquerque, o promotor começou. O senhor está preso pelos crimes de estelionato, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e difamação. Tudo documentado e confessado pelo seu cúmplice João Carlos. Isso é ridículo. Roberto tentou se levantar, mas os policiais o impediram. Vocês não podem provar nada. Podemos sim, Clara se pronunciou pela primeira vez, sua voz clara e firme.
Temos gravações suas instruindo João Carlos sobre como me manipular. Temos os extratos bancários de todos os desvios. Temos até mesmo os e-mails onde você planejou usar meu relacionamento com Mateus para encobrir seus crimes. Roberto olhou ao redor da sala, percebendo que estava encurralado. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Tenho contatos, influência. Tinha, Dona Helena corrigiu. Seus contatos já estão se distanciando depois que as autoridades americanas começaram a investigar as contas offshore. Enquanto Roberto era levado algemado, Clara finalmente permitiu-se olhar diretamente para Mateus. Ele se aproximou devagar, como se ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Você sempre soube? Ele perguntou, sua voz rouca de emoção. Descobri há uma semana. Margarete Yamamoto veio me procurar com as provas. Por que não me contou? Porque precisávamos proteger as evidências e porque... Ela hesitou. Porque não sabia se você ainda me queria na sua vida depois de tudo. Mateus estendeu a mão hesitantemente para tocar o rosto de Helena. A bebê, agora com quase 6 meses, sorriu para ele como se o reconhecesse. Ela cresceu tanto, ele murmurou. Mateus, Clara respirou fundo. Preciso que saiba que tudo que senti por você foi real. Cada momento, cada palavra, cada lágrima. Mesmo descobrindo que começou como uma armação, o que vivemos foi verdadeiro. Eu sei, ele respondeu, finalmente olhando em seus olhos. Porque eu senti também. E Clara, eu nunca parei de amar vocês duas, nem por um segundo. Dona Helena se aproximou discretamente. Se me permitem, acho que vocês têm muito o que conversar. E eu, ela olhou para Helena, tenho uma neta para conhecer melhor. Nas semanas seguintes, enquanto o escândalo dos verdadeiros crimes de Dinte, Roberto Albuquerque dominava a imprensa, Clara e Mateus reconstruíram sua relação sobre bases sólidas de verdade. Não foi fácil, ambos carregavam cicatrizes da manipulação que sofreram. Mas com paciência, conversas longas e muito amor, conseguiram curar as feridas. A Mendoza Holdings foi totalmente auditada e reorganizada. Mateus recuperou o controle da empresa, mas decidiu transformá-la numa corporação com foco em responsabilidade social. O primeiro projeto foi um centro de apoio para mulheres em situação de vulnerabilidade. Uma homenagem à força que Clara demonstrara durante os meses mais difíceis. 6 meses depois do confronto com Roberto, numa cerimônia íntima no jardim da mansão reformada, Clara e Mateus se casaram. Helena, agora engatinhando e radiante em seu vestidinho branco, foi a dama de honra mais adorável que São Paulo já viu. Dona Helena, completamente transformada em avó coruja, não saía do lado da neta. Durante os votos, Mateus segurou as mãos de Clara e disse: Você me ensinou que o verdadeiro poder não está no dinheiro ou no sucesso, mas na coragem de amar mesmo quando tudo parece perdido. Prometo ser digno desse amor todos os dias da minha vida. Clara, com lágrimas de felicidade nos olhos, respondeu: Você me mostrou que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Prometo construir com você uma família baseada na verdade, no respeito e na confiança. João Carlos, que havia colaborado completamente com a justiça, recebeu uma pena reduzida e estava em tratamento para o alcoolismo. Numa carta que enviou, a Clara escreveu: Não mereço seu perdão, mas espero que um dia Helena possa crescer num mundo melhor que aquele que ajudei a criar para vocês. Roberto Albuquerque foi condenado a 15 anos de prisão e teve todos os bens confiscados para ressarcir as vítimas de seus crimes. 1 ano depois, Clara deu à luz um menino, Gabriel, nome escolhido em homenagem ao irmão que Mateus havia perdido na adolescência, um segredo doloroso que ele finalmente conseguiu dividir com ela.
Helena, agora uma criança esperta e carinhosa, adorava o irmãozinho e já mostrava sinais da bondade natural da mãe. Sabe o que é engraçado? Clara disse uma noite, enquanto observavam as crianças dormindo no berçário que Mateus havia preparado com tanto carinho. O quê? Se me perguntassem há 2 anos se eu trocaria toda a dor que passamos por uma vida comum, sem complicações, eu diria que sim, sem hesitar. E agora? Clara se virou para ele, os olhos brilhando. Agora eu sei que foi exatamente essa dor que nos trouxe até aqui, que nos ensinou a valorizar o que temos, que nos fez mais fortes. Mateus a beijou suavemente. Não mudaria nada, nem eu. Do lado de fora, São Paulo brilhava com suas milhões de luzes, cada uma representando uma vida, uma história, um sonho. Mas ali, naquela casa cheia de amor e risos infantis, Clara e Mateus sabiam que haviam encontrado algo mais precioso que qualquer fortuna. Uma família construída sobre a verdade, temperada pelas adversidades e fortalecida por um amor que havia vencido todas as armadilhas que o mundo tentara colocar em seu caminho. A amiga de infância e o magnata solitário haviam se tornado muito mais do que jamais sonharam. Haviam se tornado uma família de verdade, onde o amor não era uma armação ou um cálculo, mas a força mais genuína e transformadora de suas vidas.